Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles temas fantásticos, essenciais e que ajudam o professor a entender um pouquinho mais sobre as suas atribuições, sobre algumas questões que estão mais em voga discutir na educação e algumas urgências que há muito tempo a gente já devia ter dominado. Então, esse é um desses programas maravilhosos. Nosso tema hoje é falar sobre a PEI na prática, o que muda nas escolas. E esse PEI é o quê? É o plano de estudos, você vai entender. Calma que você vai entender. Fica comigo que você vai sacar um pouquinho mais. Esse planejamento, esse projeto que a gente vai ter aqui. Porque tem muita gente que às vezes vê essas siglas e confunde, né? Olha uma sigla e fala, que PEI é essa? Do que a gente está falando, né? Qual que é o projeto? É uma questão do plano de estudos individual? Ou eu estou falando da escola de tempo integral? O que é que está acontecendo? A gente está em São Paulo. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais agora. E para me ajudar, temos ela, que há muito tempo está na educação, tirando dúvidas e compreendendo siglas, Regiane Taveira. Tudo bem, Rê? Tudo, há muito tempo, mas ainda tem siglas que confundem, tem coisa que a gente tem que olhar, tem que revisitar e tem que aprender. Como você colocou muito bem agora, né, o PEI vem para a gente aprender mais um pouquinho, mas para a gente pensar, também eu acho legal a gente olhar que ele já existia, com outros nomes, e tinha gente que ainda não fazia. Eu gosto de falar sobre isso, né? A gente dá aquela olhadinha e fala, qual era o nome dele antes, né? Mas eu vou parar por aqui, Kelly, porque nós temos uma pessoa hoje que vai tirar todas as dúvidas das siglas, do que era, de como será, do que a gente tem que fazer. Tenho certeza absoluta que a gente vai terminar esse episódio hoje falando, sei tudo sobre o PEI. Não é? Perfeito. Exatamente, porque hoje nós recebemos alguém aqui muito especial que vai ajudar a entender o que é o tal do plano educacional individualizado. Como que chama isso? O que é isso? Do que se trata? O que eu faço? Esse negócio que caiu aqui na minha mão? Mentira, a gente já tá faz um tempo, a gente tem que entender. Porque eu recebo aqui a Ana Paula Rosa, que é especialista em Olá. educação especial inclusiva, tá? Da Editora do Brasil. É a nossa especialista da casa aqui. Tem mais de 20 anos com experiência em docência, formação de professores, consultoria educacional, gestão escolar e é uma pessoa maravilhosa que dispôs a vida a ajudar os professores a lidar com as questões envolvendo educação especial. Ana, muito obrigado por estar aqui. Ana Paula, você é incrível. Trocar uma ideia com você é sempre maravilhoso. Aprendo muito. Tá pronto para esse papo? Uau, olá pessoal, Marcos, Regiane, é um prazer estar com vocês aqui. Aí é um prazer estar com todos vocês, né? A gente já fica até com o coração acelerado de ouvir tudo isso e toda essa responsabilidade desse papo que é tão importante. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e de falar desse assunto que realmente ele é urgente, né? E aí, compartilhando um pouco da minha experiência como professora, né, como assessora e também como familiar, né. Então, até toda essa experiência e essa urgência em olhar para os professores se dá muito do meu lugar também como familiar de uma pessoa atípica, né, que hoje já tem 18 anos de idade, então que passou pela educação básica e estão olhando para todos os desafios que nós como familiares passamos, e eu também, enquanto professora de sala de aula, porque desse tempo aí, Keller, temos uma boa vivência também em sala de aula. Então, é daí que vem todo esse olhar para o professor e vamos falar de educação. Perfeito, então vamos lá. Em 2024, as matrículas de estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades na educação básica brasileira passaram de 2 milhões, um crescimento de 123% em relação a 2015. Hoje, mais de 92% desses estudantes estão em classes comuns, classes regulares. Esses estudantes estão na sala regular, participam da vida das turmas, acompanham o currículo possível para o seu percurso e precisam de estratégias pedagógicas que garantam apoio, desenvolvimento e avaliação contínua, como todos os estudantes precisam, mas a gente tem que ter um cuidado aqui.
Ao mesmo tempo, apenas cerca de 6% dos professores regentes têm formação continuada em educação especial, e boa parte dos que não têm se sentem muito inseguros para o trabalho com educação especial. Na prática, muitas equipes precisam planejar, adaptar atividades, registrar avanços e dialogar com as famílias, enquanto ainda constroem repertório, segurança e organização institucional para fazer esse trabalho. E é nesse ponto que o Plano Educacional Individualizado, a sigla PEI, ganha importância. Ele ajuda a escola a observar o estudante, a definir prioridades, a organizar apoios, a acompanhar o desenvolvimento e a ajustar os caminhos ao longo do ano. É uma ferramenta fantástica que, para funcionar, precisa estar ligado à sala de aula, ao dia a dia, ao que o aluno faz com autonomia, ao que ele realiza com apoio, as barreiras que encontram, as atividades da turma, a avaliação formativa, comunicação entre professores regentes e a coordenação, gestão e família. Hoje vamos falar sobre PEI na prática. Planejamento inclusivo, adaptação de atividades, registros pedagógicos, avaliação e acompanhamento real da aprendizagem. E para essa conversa, temos aqui essa equipe maravilhosa e a presença da Ana Paula Rosa. Vamos lá. Regiane Taveira, eu tenho duas perguntas iniciais para você. Ai, ai, Primeiro, ai. quando foi que apareceu a proposta do PEI para você como gestora? E segundo, confundiu muita gente? Porque aqui em São Paulo a gente tem outros nomes, outras De siglas para o P. PEI também, e sempre confunde diversos professores. E aí, como foi? Vamos lá, Keller. Na verdade, em 2015, estou tentando, tô até olhando aqui o número a lei, né? Surge a 13.146, que ela já fala de uma adaptação curricular, né? Que é necessário uma adaptação curricular. A gente usava muito adaptação curricular antes de entrar o nome PEI, né? E a Uhum. gente, Esse era o além termo que a gente utilizava, né? vamos adaptação curricular. Então, professor de matemática, de história, de geografia, né, o polivalente, lembrando que eu sou de anos iniciais. Como que ele trabalha isso? Ele fazia uma adaptação curricular. Se a gente for pensar, era o PEI hoje, tá? Quando a gente olha, eu estou falando da rede, olhando aqui para a Uhum. rede, como a gente trabalha, baseado nas leis federais, estaduais, enfim. Aí, agora, em 2015, 2025, que a gente começa. Porque olha como é interessante, a gente usava o PEI, é bem legal conversar com o professor da sala de recurso, por exemplo, que ele usava o PEI como estudo de caso. Eram nomes diferentes. Hum. Quando você fazia o estudo de caso, que hoje a gente precisa do estudo de caso, depois vem o PAEE, depois vem o PEI. Isso eu estou falando da minha rede, tá, gente? A rede estadual aqui de São Paulo. Você tem toda uma documentação para você ter desse aluno. Os professores já chamavam de PEI. Eles, né, quando ia fazer o estudo de caso, misturava-se ali muito a adaptação Os curricular, termos. junto com a vida daquela criança, o que se entendia, porque você chama a família para conversar, era um documentão só, entende? E depois, né, desde o ano passado, o PEI realmente, né, a gente começa com o plano educacional individualizado, pensando numa adaptação curricular. Então, você continua com o estudo de caso, essa criança, você entende tudo o que acontece com ela ali na casa, com a família, quem ela é, se veio de outra escola. Depois vem o PAEE, aí o PAEE é usado na sala de recurso, que é a Uhum. organização do professor, né? O AEE, para atender essa criança. Eu, no meu caso, que sou escola de período integral, a gente faz isso dentro do próprio período. Quem tem escola regular ainda, a criança vem à tarde ou de manhã, dependendo do horário que ela estuda, para ela ter esse atendimento. Então, o PEI, com o significado que ele tem agora, lembrando, desde 2015 a gente já tinha todo o cuidado com a adaptação curricular. Aí você fala, Regiane, nós e antes? Também fazíamos, mas posso te dizer, 32 anos de rede, falo isso com propriedade, não era como a gente faz hoje, tão Uhum. organizadinho, cada coisa no seu lugar, falando da minha rede novamente, com uma assessoria de educação especial de cada diretoria, então você tem toda uma organização, o diretor, eu como gestora, você fala, Regiane, o que você faz? Tenho que assinar todos esses documentos, então tenho que ler, tá? Porque você olhar, né, eu assino, a coordenadora assina,
O professor fez o documento, você vai lá, olha tudo. Porque também você tem que ter o cuidado de olhar para esse plano educacional individualizado e não ser uma coisa genérica, porque ele não pode ser. Ele tem que ser Perfeito. exatamente o que você vai. Então, a Ana entra na minha escola. Quem é a Ana? Né? Em português, o que que eu vou fazer com a Ana? Em matemática, em educação. Cada disciplina tem um plano, não é genérico, né? Que eu brinco. Antes era mais genérico, não vou mentir, até porque as pessoas não tinham toda uma orientação, a orientação que nós temos hoje. Então, hoje o PEI, a Ana pode me corrigir aí se eu estiver errada, o PEI na nossa rede, a gente faz para cada disciplina, né? Quando o aluno chega na escola, se ele vem de outra, a gente busca a documentação do que já faziam, e se ele entra no primeiro aninho, que é o meu caso hoje, com 20 crianças ali que eu tenho, né, que a gente já de inclusão, a gente fez aí todo o plano do primeiro bimestre, é bimestral, tá? Na rede de São Paulo é bimestral. Eu faço no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, não só revisito, né? A gente tem que realmente reorganizar. Perfeito, perfeito. Bom que você já traz essa introdução para a gente, Rê. Para o professor que está ouvindo agora, que talvez tenha dificuldade para entender os termos são recentes, a proposta é antiga, mas você falou uma coisa que é muito importante. Com esses novos termos e a nova organização, tudo fica um pouco mais claro e melhor encadeado. O projeto fica melhor encadeado e a gente entende melhor quais são os passos para trabalho. E é aqui que eu gostaria de puxar para Ana Paula Rosa, que é a nossa especialista aqui, que forma professores, inclusive, que às vezes se sentem um pouco perdidos nesse caminho. E aí, Ana Paula, quero puxar com você porque uma das coisas que a gente percebeu, nós dois estivemos na BET Brasil esse ano, foi que a questão da inclusão, da educação especial, ela estava presente na boca de muita gente que estava ali presente, que estava ali conosco. É uma realidade, é algo que nós precisamos lidar e é urgente, é importante, são nossos estudantes que estão ali. E muitos professores, e eu acredito que você, eu e a Regiane também inclusos, a gente fica um pouco preocupado que esse formulário, essa proposta do PEN não seja só um papel, né? Que ela É. nos ajude a olhar para a criança real. Porque é muito fácil a gente se afogar no papel e fazer um monte de papel bonito, né? E como que fica a criança que está ali com a gente. Então, antes de falar sobre esses modelos, eu acho que a melhor coisa é puxar para você, Ana Paula, a pergunta de que pistas do dia a dia do professor ajuda a entender como que eu vou chegar lá no PEI. Eu não vou pegar o papel e construir, eu tenho que olhar para esse estudante, tratar com esse estudante, e aí o papel é um segundo passo. Então, qual que é o processo para a gente chegar no PEI bem construído, de uma maneira que vai modificar, que vai trabalhar na vida do estudante? Vamos lá, Keller. A Regiane trouxe um ponto muito interessante, né? A educação inclusive, ela sempre existiu, a educação especial, esse público sempre esteve presente. Hoje, com o conhecimento que nós temos, esses processos estão mais organizados, né? Uhum. Então, a gente consegue organizar os processos de uma forma melhor. E o PEI, que é esse plano de ensino individualizado, ele vem muito para contribuir nessa organização como um plano de ação para o professor. Então, mas antes de preencher qualquer modelo, né, você me pergunta sobre pistas. É preciso cuidar do olhar. A primeira coisa, professor, o seu olhar. Perceber o estudante na situação real de aprendizagem. Como ele se comunica. O PEI não começa no formulário, ele começa na escuta, ele começa na observação, ele começa na convivência diária, nesse estudo de caso que a Regiane comenta, que no ensino privado, né, ele também está presente. E aí, desde 2000, a gente sempre teve a indicação, né, desde 2015, como a Regiane traz na Lei Brasileira de Inclusão, a indicação do documento. Mas desde 2025, com a publicação da nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, nós temos a obrigatoriedade desta construção. E isso gera muita ansiedade, porque eu tenho obrigatoriedade de um documento que até então era sugerido e agora ele é obrigatório. E agora ele tem o seu real papel dentro desse processo, a sua oficial organização. Então, professor, a primeira coisa, não olhe para o formulário, mas olhe para quem é esse estudante. Observe como ele chega na escola, como ele participa, como ele se comunica, do que ele gosta.
quais o que de repente causa desconforto. Ele demonstra mais interesse pelo quê? Em que momentos ele demonstra mais autonomia ou também precisa de mais apoio? Então, a gente precisa olhar e entender também o que já funciona com esse estudante, porque historicamente, a Regiane pode até me completar, né, nesse ponto, nós aprendemos historicamente olhar para deficiência, para transtornos como algo que falta. Mas estas pessoas, elas já trazem um repertório, elas já trazem potencialidades importantes que precisam ser consideradas no momento da construção, inclusive, desse plano de ação. Então, a primeira pergunta, professor, olhando para esse estudante, eu já trago uma primeira pergunta: o que já funciona com ele? Qual é a potencialidade? Qual é a fortaleza? O que ele faz de melhor? Então, antes de preencher qualquer instrumento, é necessário observar e construir como se fosse assim uma fotografia, uma fotografia do estudante, mas não algo parado, né? Uma fotografia viva, um retrato vivo desse estudante, entender quem ele é, como ele se expressa, como ele participa e quais barreiras precisam ser então vencidas nesse cotidiano para que ele realmente não tenha apenas o acesso à escola, mas o pertencimento. Perfeito, perfeito. É importante ter esse olhar e eu gosto muito de te ouvir falar, Ana Paula, porque muitas vezes nós professores a gente se perde mesmo nessa coisa burocrática e não apenas na educação especial, mas em geral. Às vezes é só pensando na avaliação e você não pensa na aprendizagem mesmo, que é o processo principal. E professor e professora que está acompanhando a gente, você não sabe como é difícil você querer desenvolver, querer aprender, querer ir para lá e aquele que é o mediador, aquele que deveria estar ajudando ali, também falta esse conhecimento para desenvolver. Então é complicado para o estudante e é complicado para nós também, né? Que estamos ali na sala de aula com professores, né? A gente fica meio perdido nisso. E, novamente, o pessoal que acompanha a gente sabe, né? Estou falando aqui também de um lugar que é uma pessoa que eu tenho surdez do ouvido esquerdo, né? Tenho diversas outras dificuldades. Então tem algumas questões também que acaba perpassando, e eu me lembro das dificuldades que era em sala de aula, né? Tem muitas questões que às vezes são complicadas. Então é muito bom poder perceber que a gente está tendo cuidados para que essa próxima geração que está acompanhando, elas consigam desenvolver as potencialidades que ela tem, seja lá qual for essa potencialidade, sem que você tenha esse freio, né, que é um freio, às vezes, de condições mesmo para desenvolver. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Dá para a gente acreditar nesse caminho, né, Rê? Acho que escutando a Ana, eu fui aqui colocando, né? A gente não olha para a dificuldade, a gente olha para a autonomia que ele já tem. Quais Perfeito, perfeito, habilidades perfeito. e interesses ele já tem, você identifica isso, né? Porque a gente sim tinha, antes, e me coloco nisso, a gente olhava para as dificuldades. Não, você olha já para o potencial. Já existe potenciais ali, né? Como em qualquer. Eu falo assim, todo e qualquer aluno tem que se olhar desse jeito. É que a gente acaba, porque aquele aluno. Não! Todos são, gente, ninguém é igual a ninguém. Então, todos. Quais as potencialidades desse? Que habilidades eu identifico que esse já desenvolveu, né? E aí, quando a gente fala de histórico escolar, é muito importante, se houver, se já existe, se veio de outra escola, né? No meu caso, eles vêm da EMEI, então eles vêm da educação infantil. Geralmente, eu já recebo o relatório dessas crianças, a gente lê tudo antes do planejamento. Ó, você vê, em janeiro, nós já estávamos chamando as mães para fazer o primeiro PEI, mesmo não conhecendo essa criança, até porque aqui na rede estadual de São Paulo, para você pedir o cuidador, essa pessoa que vai ajudar, se a criança precisa, tá? A gente já tem que mandar tudo em janeiro, antes dessa criança, 30 dias depois que ela está matriculada. Entendo, depois a gente readaptou um monte de coisa, tá? Porque tinha criança que a gente, pelo relatório do que veio, é que nós fizemos. Então não fica perfeito. Aí você pega o professor e fala: olha, me ajuda aqui, que nós tivemos que fazer. Mas o estudo de caso já foi possível, um pouco, uma parte dele, porque você precisa conhecer essas famílias. Você tira muitas informações ali das famílias, nas conversas, no momento de você só para você fazer o papel para pedir o que aquela criança precisa. Mas aí eu fazer o link de novo. Qualquer criança que está na sua escola, você tem que conversar com a família.
Quando a gente começa a falar disso, eu lembro muito hoje da tutoria nas escolas PEI. A gente não pega aquela criança e Uhum. conversa? Você trabalhou com projeto de vida, Keller. Então você Sim, tinha um trabalho contato, ainda. entende? Então olhar para isso é muito parecido. Aí você fala: "Gente, todos precisam dessa assessoria. Eu, você, a Ana, todos que estão lá na escola". Então quando você começa também a quebrar essa barreira, você também para de olhar para a dificuldade, porque você começa a olhar para Uhum. o que ele do que ele já tem, e dali você parte, né. Perfeito. É um cuidado e é um olhar que nós, professores, a gente tem que aprender a lidar um pouquinho mais, né. Quem sabe com o avanço tecnológico também a gente e com o investimento, né, nesse acompanhamento individual, a gente não consegue expandir isso mais ao longo do tempo. Eu tenho uma outra pergunta, Ana, que assim, ela é bem sensível, né, porque muitas vezes a gente ainda tem esse discurso muito médico, sabe, muito da saúde dentro da educação, e às vezes fica até uma coisa do tipo assim: "Ah, mas tem laudo?". Tem laudo. E o laudo, né? Como é que fica o laudo? E a gente esquece que, por exemplo, se você está numa escola pública, o laudo pode não ser acessível para aquela família, né? E você vai ficar esperando uma intervenção médica que às vezes não é acessível ou que não é possível. E a gente esquece que quem tem que trabalhar com esse pedagógico somos nós, né? E o laudo, a gente já conversou sobre isso uma vez, Ana. O laudo às vezes ele é muito frio, né? Ele é muito cruel. Foi você que deu essa palavra para mim, que o laudo às vezes ele é Foi muito frio. verdade, E eu verdade. nunca tinha pensado nisso. Realmente ele é, porque o discurso dele é fechado, é categórico, né? É um discurso que às vezes traz até um sofrimento pra gente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, como a gente pode focar e entender que não o PEN não é um documento clínico, né? Ele é um documento De pedagógico, é uma jeito outra nenhum, coisa. Keller, é verdade. O laudo, assim, ele traz uma informação importante a respeito de uma condição, né, da pessoa ali, de uma situação, ou identifica o transtorno, diz qual é a neurotipia daquela pessoa, né, indica, informa. Vamos dizer assim, o laudo traz uma informação importante, mas ele não determina o caminho da escola. O que vai determinar o caminho da escola é exatamente o que eu e a Regiane trouxemos até agora, que é muito esse olhar da observação. Né, a gente está falando aqui de estudo de caso, que nada mais é do que você fazer a coleta das informações e você sistematizar isso em um relatório sobre quem é esse aluno para daí partir para o PAE, para o P, enfim. É isso que determina o Uhum, que vai acontecer na escola. Então, o laudo ele pode ser um ponto de partida para que você compreenda melhor as características desse estudante. Ah, ele é um estudante com TEA, é um estudante com TDAH, é um estudante com transtorno de aprendizagem. É um estudante, aliás, me surpreendi quando você falou aqui da deficiência auditiva, depois eu quero conversar mais com você sobre isso. vamos lá. Me surpreendeu muito, Kélia, porque você, se me permite, você é uma prova de que laudo não define destino. Você é uma prova de que trouxeram, né, quando você fala, né, de uma família e aí eu vou aqui trazer um ponto familiar, é muito delicado receber um laudo. Porque aí a gente volta para a questão histórica da limitação frente à deficiência ou a um laudo. O que a gente parte para pensar em tudo que a pessoa não vai conseguir alcançar ou que ela vai ser privada por conta do laudo É, que ela recebeu. Com é certeza exatamente isso. você não imaginou que você seria um comunicador, mesmo tendo uma deficiência auditiva. Acho que isso já está dizendo tudo. Então, o diagnóstico ele não serve para limitar a expectativa. Ele não vai ser, ele simplesmente dentro da escola e é muito importante. PEI, PAEE são documentos pedagógicos. A gente tem que desvincular a escola de qualquer perspectiva clínica, porque nós não temos na escola formação terapêutica. Então, professores, gestores, não se apeguem a isso. O laudo informa, mas quem planeja a aprendizagem somos nós, professores, gestores, coordenadores, orientadores, equipe pedagógica. É isso. Perfeito, perfeito. E é muito verdade também essa sua fala, não querendo tornar
o podcast sobre algo que aconteceu comigo, né? Mas a primeira vez que um médico, era jovenzinho, já ter sei lá, uns 14 anos, 13 anos, Não, quando o eu tô médico olhou e falou assim, surpresa, Regiane, eu tô surpresa. e tem mais ainda. Mas quando o médico olhou Nossa! para mim e falou assim, ó, até o fim da vida, a sua audição do ouvido esquerdo, ela deve se perder completamente, você tem uma coisa XYZ. É isso aí. E eu fiquei, mano, mas eu gosto de música, eu gosto de guitarra, né? Gosto de outras coisas, como que pode, né? E aí, né, a gente segue a vida, né? Essa é a questão. Então é muito bom saber que na escola não vai ser olhado para essa ausência, né? Vai ser trabalhado o que eu posso desenvolver. Acho que é esse o ponto de vista que o professor não Isso é pode perder, né? fundamental. E Faz Isso é inclusive para sentido? fundamental. que isso fique muito claro, né, Regiane? O último documento, esse decreto de 2025, que traz o PEI enquanto obrigatoriedade, que define muito bem qual é o lugar do PAE, qual é o lugar do PEI, Perfeito. né, dentro da instituição escolar, traz também exatamente esta orientação. Exatamente assim, para que fique claro para toda a comunidade escolar. O laudo informa, mas qualquer decisão pedagógica é feita a partir da observação, do estudo de caso. Então, assim, para que essa informação ela fique muito clara aqui, né, que eu possa colocar em letras garrafais, nós olhamos para a questão pedagógica. Perfeito. Perfeito, muito bom. Ele Eu não tenho mais define uma. sozinho, né, as Não, capacidades desse estudante. A gente tem que ter isso em mente. Quando alguém fala do laudo, eu falo, é o CID. A gente tem o CID? Ótimo. A gente vai olhar agora para o documento. O que a gente vai fazer com o documento pedagógico? É isso que cabe à escola, né? O que nós vamos fazer por essa criança? O CID está lá. E olha, como o Keller, já vi muitas crianças. O CID nem existe direito na vida dessa criança, é né? isso. Porque não foi olhado não foi olhado para a dificuldade, e sim para o potencial, né? Isso é Ah, muito importante a perfeito. gente pensar o tempo inteiro. Olha aí o E, potencial. Olha o e Kelly. vou te falar mais. Olha aí o potencial. Olha aí. Obrigado. Mas eu vou falar mais, professor e professora, é capaz de todo professor e professora ter um CIDzinho para chamar de seu, tá? Porque a gente tá aí trampando, correndo, então pode ficar em paz, Não viu? Não é tenha isso dúvida. mesmo que nos define, fique em paz com isso. Eu tenho uma outra pergunta, Ana Paula, que é assim, eu já observei algumas falas suas e uma das coisas que eu já vi é a ideia do desenho universal para a aprendizagem, né? É um conceito que eu já ouvi algumas vezes e só para clarear, assim, quando a gente pensa essa ideia de um DUA, né, um desenho universal para aprendizagem, para o professor planejar uma aula que seja mais acessível, né, para essa turma toda de uma forma assim, como que funciona? O que que seria esse conceito? Então, o DUA, ele é um conceito que vem da arquitetura. Olha que interessante, quando a gente fala de acessibilidade, de pensar em espaços acessíveis. Então, esse conceito, ele, né, acontece uma transposição desse conceito para a educação. E aí a gente tem o desenho universal para a aprendizagem, que ele traz assim uma mudança de uma lógica muito comum na escola. Ao invés do professor ele planejar uma aula para um único perfil de estudante e depois fazer a adaptação, né, para quem não consegue ou para quem teve alguma dificuldade notória, ele pensa de uma outra forma. Ele pensa em fazer um planejamento com diferentes formas de acesso. Então, ele pergunta assim: como eu posso, e ao invés de aplicar o conteúdo de uma única forma, ele já vai apresentar, ele vai trazer a seguinte pergunta: como eu posso aplicar esse conteúdo de diferentes formas? Como eu posso explicar de diferentes formas, né? Pensando em acessibilidade. Como permitir, como viabilizar que os estudantes participem de modos diferentes e como eles podem demonstrar aprendizagem de diferentes formas também. Então, você faz o caminho inverso. Ao invés de você, um conceito, olha, já daria um podcast aqui, né, Regiane, só sobre esse conceito. Faria Ele, mesmo. nossa, ele traz exatamente isso, a mudança do olhar. Tudo começa no olhar, Keller. Então, ele traz mudança do olhar do professor para a sala de aula. O DUA, ele ajuda o professor a perceber melhor quando a acessibilidade da aula ainda não é suficiente para um determinado estudante.
E aí entram os apoios individualizados, né. Então, quando o estudante, ele ainda tem a dificuldade, o professor pode trazer a comunicação alternativa, a mediação, adaptação, pensando em complexidade, mas o DUA, ele tem uma proposta de melhorar o planejamento para todos. Porque quando você pensa em diferentes formas de apresentar o conteúdo, em diferentes formas de participação e de demonstração da aprendizagem, você democratiza, você dá acessibilidade e você beneficia não apenas o seu estudante, que é do público de educação especial, ou que notoriamente tem aí alguma outra dificuldade, mas você beneficia todos. Você abrange a forma de acesso, né, você consegue É chegar em mais pessoas por exatamente outros isso. caminhos, né. É isso, é exatamente isso. Repito aqui, que daria um podcast só sobre esse assunto, Eu acho que a gente tem que gravar. mas Acho. e inclusive, né, Regiane, na área pública é um conceito muito presente, né. Sim, quando você pensa, a Ana está falando, eu estou lembrando, sabe do que, Kelly? Quando nós Hum. estávamos lá na época da pandemia, adaptando uma série de coisas para dar aula da TV, né? E aí, na matemática, por exemplo, como que a gente ia explicar uma série de coisas? Quando uma criança não entende a sistematização ali das contas, você ensina com palito, você ensina com o cálculo mental, o jeito que ele. O professor ele tem que ter várias formas de ensinagem para que aquela criança consiga resolver aquela conta, enfim. Então, lembrando, né, ela foi falando e eu lembrando disso, que a gente usava todos os materiais possíveis e impossíveis, até porque era uma coisa que a gente nunca tinha feito, mas foi muito bom também no sentido da gente de melhorar nessa questão das estratégias, né? Como fazer para atender a todos. Mais de, sei lá, 5.000 crianças por dia, sei lá, era muito mais que isso, né, na verdade. Então, como que eu atendo? E eles perguntavam, não entendi, não entendi. Na próxima, a gente era assim, lá no chat, não entendi. Aí, na próxima, a gente trazia muito mais coisas. Então, olha só que assim, percebo que os professores já têm essa noção, né? Só a gente já usa de diversas estratégias para ensinar. Por isso que eu acho que é legal pensar desse jeito, porque eu penso em todos, né? Eu não vou Sim. aprender do jeito do Keller, não é do jeito da Ana, cada um tem um modo, né, de aprender, né? Eu conheço uma criança que ele só faz cálculo mental. Aí um dia o pai virou para mim e fez assim: Meu, como é que ele chegou nesse resultado? É mentira, não é possível. Olha o que ele faz. Ele pega o 100, ele mesmo vai fazendo da cabeça, não, porque do 100 eu tiro não sei o quê, e ele vai fazer. Eu falei, gente, é cálculo mental, tá tudo bem, ele chegou no resultado. Só que como a família toda estava acostumada com aquele jeito tradicional, achava que o menino estava fazendo errado de fazer daquele jeito. Olha que interessante, né? Porque, na verdade, não sabiam. Depois que você vai explicando isso. Uma criança que faz a prova e põe lá o resultado. Quantos não foram reprovados porque achavam que tá colando? Não, você colou. Tô mentindo? A gente vem de uma escola assim, infelizmente, né? Eu tive um aluno em 2004, 2006. Ele não escrevia nada. O caderno dele ele não escrevia. Só que ele respondia tudo. Na avaliação, eu pegava a avaliação, eu perguntava, ele sabia tudo. Gente, foi tão difícil, assim, para todo mundo entender que ele sabia, né? Ainda bem que eu tinha uma gestão que me apoiou, porque, né, a própria família dele não apoiava. Então, você vê, a gente sempre teve, né? E ele respondia, tá tudo bem, ele não queria escrever, tá tudo bem. Só que ninguém aceita, né? Não aceita. Ah, vou usar o termo, né? É preguiçoso, não quer fazer nada. Não, ele era além, era altas habilidades ali. Ele ia além. Só que identificar isso e trazer isso para a família, até para os colegas mesmo de trabalho, não foi fácil. É uma barreira que a gente tem que enfrentar, né. Sim. E eu quero até aproveitar essa questão, porque
essa barreira, professor e professora, ela é real, só que a gente precisa entender que nós, professores e professoras, como a Regiane já falou, a gente faz muito disso. É meio que trocar uma lógica, sabe? Ao invés de fazer isso também, é partir disso. Partir de acessar todos, né? Partir de, sei lá, vou fazer uma explicação e eu vou tentar ser visual, sinestésico e auditivo, você entendeu? Vou tentar atingir dessa forma, para ver se eu pego o máximo possível de estudantes. E isso facilita o nosso trabalho. É sobre essa lógica. Ah, mas eu me sinto incapaz. Não se preocupa, porque a gente tem informações para isso, né? E aí eu quero aproveitar a Ana Paula aqui também, porque a Ana Paula, ela está desenvolvendo, né, nesse momento, junto com a Editora do Brasil, né, toda uma trilha educativa, todo um trabalho que é uma escola para todos, né, Caminhos da Educação Inclusiva, que é um outro caminho também, que explica muito sobre a prática, passo a passo. Professora, é pegar na nossa mão, de verdade, e falar assim, ó, vem por aqui. Esse é o conhecimento por trás, isso é a aplicação do processo, sabe? É um caminho mesmo de muito afeto, é muito cuidado para desenvolver isso. E fala do PEI, do DUA, da avaliação formativa, fala de como conversar com a família, que eu acho que é uma coisa que às vezes é tão complicado para a gente fazer, sabe? E tem ali todo um cuidado sobre é uma professora, né, que passou por todas essas situações, tentando explicar para a gente. E aí eu queria aproveitar também, Ana Paula, pedir para você me explicar um pouquinho de qual que é a ideia, aonde a gente quer chegar com isso, para quem que é essa formação também, né? Keller, na sua fala inicial, você já trouxe motivo. Quando você fala do índice de professores que estão preparados, né? Se não me engano, você citou 6% desses professores que É, têm a formação, que se sentem preparados, né? Esses estudantes, né? Eu vejo a Regiane falar agora de um estudante, citar um estudante de 20 anos atrás. Esses estudantes sempre estiveram na sala de aula, né? Mas acontece que hoje na verdade, muitos deles não iam para a escola por medo da família, e hoje estão todos aí. E com as informações que nós temos hoje, temos um crescimento exponencial de laudos, né? Então, às vezes era aquele verdade. estudante só que era chamado assim de estudante difícil. Nossa, ele é muito difícil. Ele não aceita, mas espera aí, de repente esse difícil, hoje com 40, 50 anos, está se descobrindo um adulto autista. É essa a realidade que nós vivemos hoje, né? Então, quando eu falo desse trabalho formativo, quando eu chego na Editora do Brasil, falo, a gente precisa dar um passo atrás. Antes de trazer qualquer produto, a gente precisa olhar para os nossos professores e trazer formação para eles, né? Pegar na mão desse professor e é exatamente o que você trouxe, caminhar junto. Então, é uma trilha formativa. Estamos sim desenvolvendo produtos, como a gente já conversou, né, Keller? Temos aí um cuidado e um olhar especial para isso, mas para além disso, precisamos pensar na formação. Então, a trilha ela acontece para todas as nossas escolas adotantes. Estamos aí na primeira edição, com certeza faremos outras. Nós não vamos parar com o trabalho formativo e estamos olhando para a legislação. Importantíssimo, né, Regiane? Olhar para a legislação, trazer a legislação para os professores. Professores, nós erramos nisso, nós precisamos conhecer os nossos documentos oficiais. Nós não Verdade. lemos os nossos documentos. Os nossos Uhum. documentos nos protegem. Os nossos documentos validam o nosso trabalho. Então, a gente precisa conhecer os nossos documentos. E aí eu começo exatamente com esse percurso pelos documentos, nessa orientação do que deve acontecer na escola, conhecer os nossos direitos, mas também quais são os nossos deveres, mas também os nossos direitos. Depois passamos o que são transtornos, o que são dificuldades de aprendizagem, o que são transtornos de aprendizagem, o que é uma deficiência intelectual. Vamos entender para pensarmos nas melhores ações. Não que isso vai definir, não vamos rotular os nossos estudantes, mas nós vamos saber com que nós estamos lidando. Exatamente isso, para pensarmos nas melhores ações. Então, a gente passa por isso, aí a gente passa por PEI, por DUA, né? Inclusive, a próxima aula aqui vai ser sobre isso, e aí a gente passa por entrevista com família, avaliações e registros. Neste momento é isso, mas conforme as demandas forem surgindo, estamos comprometidos em fazer um trabalho formativo, porque muitas coisas os professores já fazem. E é muito interessante que quando a gente começa, né, quando eu começo a trazer para as escolas, nossa, isso eu já fazia. Nossa, é isso?
E aí é interessante que as pessoas começam a fazer muito esse exercício de metacognição, de pensar sobre os processos e sobre o que elas já realizam. E aí elas começam a nomear as situações, começam a nomear as ações e colocar cada coisa na caixinha certa, né? E quando a gente pensa sobre o processo, a gente ressignifica o nosso aprendizado. Então é isso, é esse o nosso objetivo. Olha que fantástico. E realmente, É, professor, a gente está reconhecendo aqui que todo mundo precisa de um apoio, né? A gente precisa desse apoio às sim, vezes, até para organizar o que a gente aprendeu pela necessidade. Porque às vezes na é isso. correria, na necessidade, a gente aprendeu, né? Só que você não conseguiu organizar isso. Foi mais ou menos o que a Regiane falou. E Ana Paula, não se assuste, quando a Regiane fala que ela estava lá dando aula para 5.000, é porque a Regiane deu aula na Rede Cultura lá. Na TV Cultura, ela estava online, ao vivo, Ó, eu não dando posso aula falar para a muito molecada não. toda. Eu não posso falar muito não, Regiane. Regiane, ó, vamos lá. Eu sou do Você fez magistério, Regiane? Vamos conversar aqui. Ó, Fiz então nós vamos dar as magistério. mãos. Então, você tá vendo, Keller? Ó, é isso. A gente vem dessa É, época, essa é. nossa escola, né, É, vou te falar que faz Regiane? Olha, falta muita valia. coisa do magistério, viu? Faz, porque, né, depois eu fui fazer pedagogia, não, antes fiz educação física, depois a pedagogia, aí vieram as pós, enfim, o mestrado, mas eu falo que o magistério, ele é inesquecível na minha vida. Eu E não quantas seria vivências, né? exato, exato, eu não seria quem eu sou hoje, né. Eu tinha uma professora de didática, gente, que a gente tremia quando ela entrava na sala. Isso no magistério, tu imagina? E aí, E ela, Regiane? vocês vão sair daqui os É. melhores, os melhores. E olha, ai, se não saísse, né? E aí, quando a gente olha para todo esse percurso, É Keller, a gente isso. vê, esses alunos a gente sempre lidou com eles, Sim, É, né? A sim. gente sempre lidou, a gente sempre esteve com esses estudantes em sala de aula, na é, escola. Então, hoje a gente precisa organizar todas essas informações, todos esses processos, esses documentos, e eu vou falar uma sim, coisa que pode doer um pouquinho, é alinhar as nossas expectativas, porque perfeito. Importante. nós professores, quando a gente olha para o estudante, a gente já pensa em tudo que a gente quer que esse estudante alcance. E é muito importante alinhar as nossas expectativas em relação a todos eles e principalmente ao público de educação especial, porque os caminhos serão assim, serão diferentes e o tempo do alcance das habilidades também será outro. Então a gente precisa se preparar e olhar para isso, celebrando as pequenas conquistas. Às vezes, o maior desafio para aquele estudante, né, Regiane, é entrar na sala de aula, é se sentir, é entrar na sala de aula, é sentar, porque ele é tão agitado que ele não dá conta disso. Mas o simples fato dele entrar na escola e sentar na cadeira já foi um grande avanço. Então E a Já gente precisa desenvolveu, né? às vezes só entrar, observar. Ana, você falou agora, eu lembrei, eu tenho um que ele entra, fica 1h30 por enquanto, e aí depois ele vai, porque, né, ainda está nesse processo não verbal, toda uma Mas tá saindo de estrutura. casa, né? Tá Tá, vendo outras pessoas, tá Você vivendo em quer outro saber do ano? ambiente. Ele começou o ano passado. Este ano, ele já chega, abraça a professora, vai até a sala. Eu falo, gente, isso é tudo, entende? Só que assim, você vê, cada caso é um caso mesmo, né? Esses Olha o lugar do pequenos. PEI dele. Olha o lugar desse É, PEI, Regiane, não é, é? é. Um PEI, pensando nas barreiras atitudinais, na barreira de Pô, comunicação, na barreira emocional. sim, Então, no primeiro bimestre ele entrou na escola, agora a gente vai olhar para o quê? Para estar dentro da sala, para se relacionar com os colegas, para sim. interagir com os pares, interagir com os professores, Exato, interagir com o meio, interagir com os exato. materiais. É, Professores, isso faz parte do PEI. é isso. É isso, é isso. E cada avanço é uma vitória. Cada Né? avanço precisa ser muito celebrado, É muito isso, conquistado. é Às vezes isso. a gente fica com foco tão grande só naquele contexto que você trouxe inicialmente, né, Regiane, da adaptação. Eu vou adaptar a matemática, eu vou adaptar o português, mas nós temos habilidades preditoras antes de chegar na matemática, antes de chegar no português, antes de chegar na história e na geografia, que se não forem bem trabalhadas, ele não vai chegar na história, ele não vai chegar na matemática, ele não vai chegar no português e não vai chegar na geografia. E Perfeito. então a gente precisa olhar para isso, e isso faz parte do meu plano de ação com esse estudante.
É por isso que o PEI existe, né? Para É perceber essas por questões, para isso. você desenvolver. Ele não é um documento estático, burocrático. Eu recebi um PEI esses dias de uma amiga que ela recebeu um PEI da instituição que o filho dela estuda de 40 páginas para 3 meses. Regiane, você como gestora, isso é factível? Isso é possível? Não, hoje eu estava justamente já carimbando, e assinando e lendo os do segundo bimestre, uma folha, gente. Do outro lado estava só as assinaturas, né? Porque assim, você olha, a gente olhando para o primeiro bimestre, aí você só vai, né, redirecionando aqueles que já estão e aqueles que chegaram novos, porque também a gente, infelizmente, acho que você trouxe a palavra certa, né? Essas expectativas. Elas são muitas, e na verdade a gente tem que. E aí também, olhando, né, para o que você colocou, Ana, falta essa observação, não foi feita, não é? A conversa com a família, não sei se a criança já estudava lá ou não, né? Olhar para tudo. Né? Senão realmente vai parecer que você só tem que fazer. E quem vai ler 40 páginas? Eu não vou para assinar, não, gente. Já estou avisando aí, professores e professoras da minha escola. Não vou ler 40 páginas. Não E o vou. bom é desenvolver, né, gente? O bom é você desenvolver ao longo do Já percurso, né? pensou de cada um? Gente. Eu acho que é muito dessa ideia do discurso médico. Eu preciso descrever, né? Eu preciso ser o Dr. House aqui que estou descrevendo essa parada. Gente, de novo, não é sobre isso, é sobre o que ele vai desenvolver, né? É sobre o próximo Mas desafio, é sobre o próximo caminho que a gente tem. olha que legal, Ana, também me veio aqui, né? Olha a importância do coordenador pedagógico da escola, do gestor, né? Do diretor, do vice-diretor. São todos, né? A professora que faz um documento de 40 páginas, ela não está sozinha, né? É Não é verdade. responsabilidade dela só. Eu falo, a responsabilidade é de toda a equipe. Então, também a formação. Keller sabe o quanto que eu bato nessa teclinha. A gente, né? Sempre na escola a gente arranja um momento para a professora da sala de recurso, que é uma especialista, trazer para o ATPC, que é o nosso horário de trabalho pedagógico, o que a gente acha relevante para o professor, providenciar os documentos. Nós fizemos isso agora no início do ano, antes dos professores começarem a fazer o PEI. Porque eu não sou especializada, o Keller não é, mas a minha professora da sala de recurso é. Então, ela precisa fazer parte dessas formações, Esse né? acesso, né? Trazer isso para os professores. Então, isso também é super importante, né? Perfeito. Ana Paula, já está dando o nosso horário aqui, mas eu tenho uma última questão que ela é nesse raciocínio da prática para você desenvolver o TEI. O professor que ouviu a gente aqui saiu com várias possibilidades, várias dicas, várias orientações de como construir um PEI que seja vivo, né? Que tenha movimento, que represente a realidade dinâmica tanto do estudante quanto da escola, né? As dicas como você segurar as expectativas, fazer o acompanhamento correto, ter certeza sobre essas habilidades antecessoras, né? Que elas vão fundamentar as habilidades futuras que você tem que desenvolver, né? Ter essas parcerias, esses olhares, pensar na sala como um todo, como duo. Já tem aqui diversas dicas, mas eu queria perguntar para você agora. O que que você diria que é o olhar de ouro, assim? O que que é o ponto que o professor tem que ficar ligeiro? E de novo, professor, a gente não está falando aqui de instrução manual, né? Bom lembrar disso que não existe. É exatamente o oposto disso, inclusive. É sobre movimento, não sobre manual. Mas qual que seria essa dica de ouro para esse professor que está se sentindo sozinho, que está se sentindo sobrecarregado com as tarefas, né? Para ele não ver esse PEI como mais um papel, como mais né, um fantasma ali presente. Qual que você acredita que seja a dica de ouro que o professor precisa ter em mente quando ele está pensando o trabalho dele relacionado à educação especial? Keller, você falou que está acabando o tempo, né? Eu ia querer 1 hora ainda aqui para falar sobre isso. Vamos gravar outros, não tem problema. Ai, mas ó, vou lá, eu vou tentar aqui. Aliás, o tempo passou rápido demais, gente. Meu Deus! Mas vamos lá. Professores, o PEI, ele é um plano de ação. Você vai colocar
as informações do seu aluno, você vai colocar quais são as potencialidades, quais são as barreiras a serem vencidas, você vai colocar quais são as estratégias que vocês utilizaram na escola para vencer estas barreiras, os objetivos, o que você espera que ele desenvolva em quanto tempo e como ele vai alcançar isso, e como que esse processo vai ser avaliado. Esse seria uma estrutura do documento. Mas se você me permite agora, professor, eu quero te deixar aqui uma orientação como professora e como familiar. Não comece a inclusão pelo formulário, pela parte burocrática, comece pelo olhar. Antes de pensar no documento, antes de pensar na adaptação, na estratégia que você vai utilizar, olha para esse estudante, independente de laudo ou não, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está ali na sua frente e que precisa de você, para que ele possa se desenvolver na sua integralidade. Para esse estudante da educação especial, muitas vezes, a escola é o único espaço social que ele vai frequentar coletivo, sozinho, fora da sua família. Então, a escola, ela tem um lugar na vida desse estudante de muita importância. Lembre disso. Antes de qualquer formulário, antes de qualquer plano burocrático, olhe para esse estudante. Olhe o que ele já consegue fazer, o que desperta o seu interesse. Pense em que barreira, de repente, está ali impedindo que ele consiga se desenvolver na integralidade. Que pequeno apoio, sim, pequeno apoio. Os pequenos apoios, os pequenos avanços podem significar muito nesse contexto. Mas que pequeno apoio, pequeno passo que pode abrir uma possibilidade de aprendizagem para ele. Se você for pensar, lembra que esse estudante ele vai ser um adulto. E o nosso maior objetivo, enquanto familiares, é que esta pessoa ela tenha a possibilidade de uma vida na sociedade. Então, o que nós podemos fazer dentro da escola para que esta pessoa possa viver em sociedade? Às vezes, a inclusão ela começa com uma simples decisão: mudar o nosso olhar, olhando para cada estudante como uma pessoa única. Antes do diagnóstico, existe uma pessoa que precisa ser vista e entendida na sua integralidade. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Não tenho nada a acrescentar. Acho que foi maravilhoso. É sempre uma delícia conversar com você, Ana Paula. O Ah, que que você achou do papo, Rê? Gente, a gente vai escutando, né? Vai te dando aquela. Toda vez, Ana, que a gente grava um podcast que mexe com essa, com todos os nossos sentimentos, né? Porque mexe, gente. Você já começa a Muito. pensar muito. Aí você olha e fala: não, eu fiz, tô a 32, vou ficar mais um pouquinho, não tá na hora de eu me aposentar, não. A gente precisa disso, né? Continuar, continuar. Nas Concordo. nossas diferenças, Keller, a gente cresce, a gente ressignifica e a gente Sim, constrói. É É isso. isso perfeito. mesmo. É isso mesmo. E cresce todo o ambiente, tá? Quando você valoriza essas diferenças, todo mundo que está nesse ambiente se Sim, desenvolve. Todo sim, mundo aprende, todo mundo cresce com isso, né? Todos os estudantes, toda a verdade. escola, ela cria uma vida, a comunidade cria uma dimensão que ela é muito especial, né? Nessa pseudo, né, homogeneização que às vezes a gente busca, aquela escola controlada, silenciosa, aquela coisa toda fechada, não tem tanta vida nisso aí, né? A vida ela tá justamente nessa diferença, nessas múltiplas cores. Isso é muito especial. A escola é o ambiente para isso. E eu quero agradecer muito, Ana Paula, mas tenho que te avisar uma coisa. Nesse programa aqui, o Arco 43, quando a gente grava, tem 3 perguntas dificílimas que são feitas para todo mundo na mesa, Regiane e eu inclusos, antes de poder sair desse momento que nós estamos aqui. Então, olha, se preparem, olha que difícil. Surpresa, prova surpresa, aquelas que tinham nos Ai, anos meu 90, prova Deus. surpresa. Vamos lá. A primeira é: o que que você achou desse papo? A segunda é:
Onde eu acho a Ana Paula e o trabalho dela? Como eu sei mais? Como que eu faço para acessar essas informações? Como que eu faço para saber mais sobre as trilhas? Como que eu faço? E o terceiro é algo da Ana Paula, pode ser uma indicação, uma música, um pensamento, uma receita, uma ideia, uma frase, um filme, algo da Ana Paula para ficar junto conosco ao longo do programa. E, para te dar tempo de pensar, porque eu sei que também, né, precisa. Regiane Taveira, você primeiro, responda para mim as 3 perguntas. Primeiro, o que você achou desse papo? Segundo, onde eu acho a Regiane? E terceiro, que pedacinho da Rê vai nos acompanhar essa semana? Eu amei o papo. Aliás, a Ana já colocou aí, dá para a gente fazer mais uns 3, 4 desse, só com Dá determinados mesmo. assuntos que nós falamos aqui nesse episódio, não é? Então, por favor, já podemos ir pensando, né? No que a gente pode falar, o que a gente pode falar mais em outros episódios. E o quanto que isso é importante lá para o professor e para a professora que está nos ouvindo. Tenho certeza disso, viu? E eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram. E tô lá no chão da fábrica, né? Onde tudo isso aí tem que acontecer, gente. O que eu deixo de dica? Durante todo a nossa conversa aqui, fiquei pensando. Primeiro falar para esse professor e para essa professora para esses professores que estão nos ouvindo, que ele já faz, né? Nós já fazemos muita coisa e a gente não nomeia. Então, tira esse peso. Tira esse peso. Nossa, mais um documento. Não. Tira esse peso, você já faz. Tenha certeza disso, né? E aí ter aquele olhar, né? Olhar, observar. O professor observa o tempo inteiro. Então, não é nada demais. Sabe? A gente não diz que professor tem olho em tudo quanto é lugar, desculpa, é verdade, todo mundo fala isso. Então fica tranquilo, você vai conseguir, né? Observa aí os seus alunos, todos eles, ninguém é igual a ninguém. E aí, Regiane, e a APEI? E sobre a APEI? Sabe uma dica boba? Não se sinta sozinho e nem queira fazer tudo sozinho. Você tem uma coordenação pedagógica, você tem né, uma direção lá, o diretor, o vice-diretor, seja na rede privada, seja na rede pública, não faça nada sozinho. Né? Primeiro que a escola tem que te dar uma formação, sou obrigada a te dizer isso. Então, aí nos horários de trabalho, né, pedagógico, uma formação. Se sua escola não fez ainda, peça uma formação sobre como você vai montar o PEI. Isso é importantíssimo. Não cabe a você levar isso sozinho, tenha certeza. E aí depois, né, que você tiver passado por todas essas etapas, e a gente também vai passando por essas etapas. Eu brinco, pega um PEI legal que alguém tenha feito, dá uma olhada, não é para copiar, é para você ter uma ideia do que é, né? Porque as pessoas têm mania de, não, não vou emprestar. Não, só para você dar aquela olhada. Pede para alguém que já tenha feito, dá uma olhada, só para você ter ideia do que precisa. E depois, com a ajuda aí da sua equipe, né, da sua comunidade, da sua equipe escolar, você vai conseguir fazer, não tenho dúvida, porque professor é aquele que sempre consegue fazer tudo no final. Então, é isso. Obrigada, Keller, obrigada, Ana Paula, foi uma delícia. Obrigada, editora, obrigado, pessoal aí da agência, que está sempre montando aqui tudo e trazendo pessoas como a Ana, né, Keller? Que a gente só sai Sim. daqui tendo a certeza que nós escolhemos a profissão certa. Perfeito, Ana Paula é um achado maravilhoso assim para todos os professores, toda a formação. Então, maravilhoso. Muito obrigado, Rê, pelo seu trabalho, pelo apoio, pelo esforço todo dia na escola, viu? Agradeço muito. E vamos lá, Ana Paula, 3 questões Deus, vamos lá. dificílimas para você, hein? Se prepara. Quero saber o que você achou desse papo, onde eu acho a Ana Paula, o trabalho dela e o que você indica para gente hoje. Keller, Regiane, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar nessa mesa com vocês, né? Eu estou me sentindo aqui numa mesa, uma roda de conversa, com pessoas que partilham do mesmo propósito, transformar vidas pela educação. Porque quando a gente se propõe a dividir um espaço com pessoas para falar de assuntos referentes à educação, é, é um espaço para mim de propósito. Então, me sinto aqui muito feliz por compartilhar esse momento com pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. Regiane, foi muito bom conhecê-la. Keller, novamente, um prazer conversar Prazer. contigo. E onde vocês encontram a Ana Paula? No meu Instagram,
Eu dedico meu Instagram também a compartilhar informações sobre educação especial inclusiva, a minha rotina com o meu sobrinho também eu coloco ali, né, os desafios dele enquanto autista. E também nas redes da Brasil, da Editora do Brasil, nos sigam nas redes, né, da Editora do Brasil. Todo o nosso trabalho de educação especial, inclusive, está sendo ali trazido, escolas adotantes e também para as escolas que ainda não nos conhecem, teremos aí, esperem, a gente acho que em breve a gente vai trazer um podcast sobre esse curso especial, que não é a trilha, mas é mais uma ação nossa. Então, para vocês, professores, eu já falei bastante, mas eu quero deixar uma frase: diagnósticos não definem destinos. Olhe além dos diagnósticos e permita-se, professor, surpreender com o que você vai ver. É isso. Nas nossas Perfeito. diferenças, nós nos fortalecemos, nós os completamos, todos nós somos diferentes. Então, vamos olhar para as diferenças com mais empatia, com mais gentileza, inclusive com nós mesmos, né? Nós somos tão exigentes conosco. É isso, gente. Obrigada. Perfeito. Ana Paula, muito obrigado por ter topado ter essa conversa com a gente. Você é uma pessoa incrível, seu trabalho é um trabalho maravilhoso, é um trabalho essencial para o futuro da educação que a gente quer desenvolver. É muito bom poder sentar, conversar contigo e aprender tanto assim, viu? Obrigado por essa sensibilidade, obrigado por esse cuidado, essa humanidade. É muito bom estar aqui com você. Obrigado mesmo. Vamos lá então. Chegou a minha vez. Eu preciso dizer que eu amo esse papo, porque existem alguns papos que para mim são recorrentes na vida e são essenciais se discutir. Literatura, livro, arte, educação, inclusive, educação especial, é uma questão que é muito importante para mim, porque eu sinto é, na pele do dia a dia como professor, né, as dificuldades e as necessidades e os cuidados que nós precisamos, e eu sinto também como alguém que tem algumas peculiaridades também para trabalho. Então é muito importante perceber esse tipo de presença, perceber esse tipo de cuidado, porque a sociedade, às vezes, ela pode até falhar em muitas coisas envolvendo inclusão, e ela vai acabar fazendo isso porque muita gente é muito grande. Mas na escola, a gente tem que fazer o possível para que isso não aconteça. A gente não pode se dar esse luxo dentro da educação, porque a gente está falando de crianças, a gente está falando do começo do futuro, isso não pode acontecer. Ah, mas deu uma coisa que é errada, uma coisa que eu não aprendi, que sirva de aprendizado para o próximo, para que isso não aconteça, para que a gente entenda, porque o erro na escola ele é parte do processo, mas a gente tem que acertar, tem que tentar, tem que continuar, né, tem que buscar. Então isso é algo que é muito importante. Quero agradecer então, quem quiser me acompanhar, Marcos Keller em quase nenhum lugar, se você procurar, você não vai encontrar, você tem que procurar só por Marcos Keller, que não tem muitos Marcos Keller por aí. Lá no Instagram eu sou o Cobb Keller, @Cobb Keller, K-O-B Keller. Tem videozinho sobre filosofia de tempos em tempos, daqui a pouco eu vou voltar a postar bastante, que a gente estava numa correria por aqui, mas gosto muito de falar e de estar com vocês. Tem fotinha do meu gato, tem fotinha de comida, porque eu uso o Instagram moda antiga também, viu, gente? Não é só, né, mostrando. Ah, não, tem a realidade ali também. Não é só a aparência, né? Tem muita coisa ali que é o nosso dia a dia. Como a Ana Paula também falou, as dificuldades que a gente enfrenta, né? E a minha indicação eu quero indicar algo que é um filme que eu gosto muito e que ele vai trabalhar esse ponto da sensibilidade. É um filme chamado Sonhos, ou Dreams, do diretor Akira Kurosawa. É um filme maravilhoso. É uma série de curtas que se emendam. Tem um curta que é um estudante de arte passando pelos quadros do Van Gogh. Tem um curta de uma criança assistindo um casamento de umas raposas, assim. É uma série de curtas. Ah, e por quê? O que que isso tem a ver, Keller? Tem a ver que o Akira Kurosawa, ele era uma criança que ela era muito calada. O pai e a mãe dele tinham medo que ele fosse uma criança que sofresse muito pelo comportamento atípico que ele tinha. E achavam que ele tinha um atraso de compreensão, achavam uma série de coisas, e o cara é só o grande diretor asiático que teve, foi inspiração para diversos filmes como Star Wars, Os Sete Samurais dele é algo maravilhoso, o Han é um filme fantástico. Ele é um diretor incrível, assim, a mente dele tem um funcionamento que é muito divertido, é muito interessante. Então é importante para você treinar essa sensibilidade e ver que esse é um filme muito sensível. Ele é todo um trabalho lúdico, um trabalho visual que é fantástico e dá para você ter essa educação do olhar um pouco.
para a gente entender que tem um universo por trás dessas crianças que a gente está atingindo, todas elas têm um universo, algumas vão conseguir expor esse universo com mais facilidade, outras vão ter um pouco mais de dificuldade, e é onde a gente entra para dar as ferramentas para que esse universo seja colocado para fora também. Então assistam Os Sonhos, ele é maravilhoso, eu acho que tem no Prime Video, mas tem para alugar em todo lugar, porque é um filme antigo também, deve ter em algum local mais acessível e gratuito, porque ele é um filme bem antigo, é um filme da década de 1989 ou 1990. É um filme muito bom, dá uma olhadinha que vale a pena. No mais, agradeço a todos vocês que estão aqui. Professor, professora, isso aqui foi uma aula, é para você, compartilha com seus colegas, divulga, manda no grupo da escola. É importante esse assunto que a gente está tratando aqui, tá? E aguarde, tem muita coisa acessível e próximo para todos vocês, professores, envolvendo o assunto, né, da educação inclusiva. Vale muito a pena. Dê uma olhada nos materiais da Editora do Brasil, porque nós estamos aqui trazendo essa formação para você, que, cara, é uma formação que você pode ouvir no trânsito, você pode ouvir no ônibus, você pode ouvir lavando uma louça, você pode ouvir passando papel, organizando aquela papelada que a gente tem para organizar de professor. Então é uma formação acessível para você também. Dá uma olhadinha, tá bom? É tudo isso para você e compartilhe. Agradeço o Editor do Brasil, agradeço a Ana Paula, a Regiane Taveira, a você, professor e professora, a agência Bowie que nos ajuda aqui e a todo mundo que cria esse podcast, esse programa para você, para auxiliar o seu dia a dia, meu querido professor e professora. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.